Boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Gisele. Eu sou administradora do grupo É Seu Direito Saber, É Seu Direito Escolher. Não sou adepta a fazer vídeos, mas decidi fazer esse porque algumas coisas têm que ser esclarecidas e alguns questionamentos têm que ser levantados. A Anvisa, ao Ministério da Saúde, ao governo do Estado de São Paulo, a presidente Dilma e as pessoas que dizem que nos representam. A questão, obviamente, é a fosfetanolamina sintética e a sua não aprovação. Entre as várias alegações, nós temos a questão dos desconhecidos possíveis efeitos colaterais. Pois bem, as liminares que estão paradas, a maioria das liminares são para pacientes que estão em estado terminal e pacientes paliativos, que todo mundo já sabe, a medicina convencional não tem mais como tratar. Eu não quero aqui ser repetitiva e dizer tudo que já tem sido falado, tudo que já tem sido escrito, tudo que os nossos representantes já sabem, todas as alegações que já estão nas mãos da Anvisa, do Ministério da Saúde, da presidente Dilma, do governador do Estado de São Paulo, enfim. O que eu quero abordar aqui é o seguinte: a fosfetanolamina sintética não é liberada por argumentos que me levam a pensar que estão subestimando a nossa inteligência. Vejamos por quê. A fosfetanolamina sintética está presente no medicamento chamado Caebix, registrado pela Anvisa, vendido no Brasil. A bula menciona até os testes clínicos feitos em humanos. Então dizer que a fosfetanolamina sintética não foi testada em seres humanos realmente subestima a nossa inteligência. Eu quero levantar outros pontos. A Anvisa é responsável por registro de produtos entre outras coisas, produtos a serem consumidos pelo ser humano, né? Tá. Vamos começar por coisas saudáveis. Recentemente a Anvisa fez a liberação de alguns agrotóxicos, que sabemos são cancerígenos. Isso aqui deveria ser considerado um alimento saudável, né? É. Livre para qualquer um comprar. Eu ingiro, meus filhos ingerem. Cancerígeno, por causa dos agrotóxicos. Mas a Anvisa não fala nada. Está liberado. Eu resolvi ler o que diz, além dessa foto horrorosa, que o Ministério da Saúde criou para chocar os dependentes químicos. Sim, porque quem usa isso aqui é um dependente químico. Ninguém quer se matar. Ninguém quer ter um infarto, um derrame, um câncer. Ninguém usa isso aqui conscientemente sabendo dos riscos e das consequências se não fosse um dependente químico. E o que o Ministério da Saúde faz? Ao invés de criar um programa e investir para que os dependentes químicos disso aqui se livrem do vício e não venham a ter ou a desenvolver essas doenças citadas, o que ele diz? Ele bota um aviso aqui dizendo o seguinte: este produto contém mais de 4.700 substâncias tóxicas, e nicotina que causa dependência física ou psiquiátrica ou psíquica. Não existem níveis seguros para consumo destas substâncias. Ora, pois este argumento é utilizado para não liberação da fosfetanolamina. Não existem níveis seguros para o consumo da fosfetanolamina. Se isso aqui que causa câncer, sem comprovação de níveis seguros para o consumo, é liberado, por que a fosfetanolamina, que não causa o câncer, pelo contrário, tem demonstrado que
reduz o tumor, estaciona o tumor e em alguns casos cura o tumor, não é. Tem registro na Anvisa. Eu posso comprar em qualquer esquina. Eu posso pegar uma porcaria dessa, acender a hora em que eu bem entender, porque eu tenho o direito de escolher sobre o que utilizar, sobre o que ingerir, sobre o que fazer com o meu corpo. Posso escolher com isso aqui cometer suicídio e o governo não se mete. Desde que ele ganhe. Porque os impostos disso aqui são caríssimos. Agora, quando se trata de fosfoetanolamina, de cura, de esperança, para pacientes terminais que não têm mais nada, nenhuma alternativa, a não ser a morte, aí o governo se mete. Aí o governo diz que não pode. É subestimar demais a nossa inteligência. Não fosse só isso, um alimento dito saudável, isso aqui, bebida alcoólica, vendido livremente para quem quiser comprar, para quem quiser usar. Causa cirrose, causa câncer, pior, causa desgraça em famílias, divórcio, depressão, suicídio, morte. Pode ser consumido, comprado em qualquer esquina. O Ministério da Saúde não diz nada. Por quê? Anvisa não diz nada. Por quê? Porque tudo isso aqui que eu mostrei, que pode matar, pode causar câncer, pode causar derrame, infarto. Por que ninguém fala nada a respeito? Por que essa perseguição apenas com a fosfoetanolamina? Detalhe. Quem se mete com isso aqui, geralmente são pessoas saudáveis que não têm qualquer problema de saúde. Isso aqui está mais do que provado que causa diversos problemas, inclusive a morte. Quem tenta a fosfoetanolamina não está saudável. Está à beira da morte. Só tem a morte. Eu gostaria de uma explicação sucinta e clara dos órgãos competentes do porquê é que pessoas saudáveis podem escolher se matar com isso aqui, sob a alegação de direito de escolha sobre o que fazer com seu corpo, e por que é que pacientes em estado terminal, que estão definhando no hospital ou em suas casas, porque muitas das vezes os hospitais mandam definhar em casa, não podem ter esse mesmo direito respeitado. 2 pesos, 2 medidas. Esse vídeo não é para os pacientes, não é para os familiares. Esse vídeo é para as autoridades, para que elas respondam. Anvisa, Ministério da Saúde, Presidente Dilma, Governador Geraldo Alckmin, Secretário Davi Wip, São Paulo. Respondam essas perguntas. Querem proibir a fosfoetanolamina? Proibam essa porcaria aqui. Se metam no meu direito de escolha. Não me deixem usar isso aqui, como vocês não estão deixando muitos usarem a fosfoetanolamina. Não me deixe me transformar numa alcoólatra e cometer um crime de trânsito, matar pessoas dirigindo. Não deixe que homens que se viciam nessa porcaria espanquem suas esposas até a morte, ou arrumem brigas em bares e matem alguém, se tornem assassinos. Fosfoetanolamina não faz isso com ninguém, não. Ela não faz ninguém matar ninguém, não. O que ela faz é dar uma chance, uma esperança de vida. Relatos não faltam. Os senhores viram e fingiram que não viram. Não viram porque não tiveram o menor interesse em pesquisar. Não nos deram nenhuma resposta sobre o convênio da USP com o hospital feito em Jaú.
E nenhuma resposta sobre o Caelix, que contém fosfetanolamina, que foi testado em pacientes humanos. Sim, que tem registro na Anvisa. Sim. E ainda continuam com essa conversa de que não há testes, não há nenhuma garantia de que não há toxicidade, e que não há também nenhuma garantia de que não possam haver efeitos colaterais. Eu tenho uma pergunta para os senhores. Eu gostaria que os senhores me respondessem qual é o efeito colateral pior do que a morte anunciada para esses pacientes. Sim, porque foi isso que aconteceu. Seus médicos os desenganaram, estão fazendo tratamentos paliativos para alívio da dor e esperando o dia do desencarne. Só isso. Então eu espero sinceramente que os senhores se aproximem dos pacientes e ouçam o que esses pacientes e familiares têm a dizer, porque isso não está acontecendo. Na maioria das vezes, quem lê as mensagens são seus assessores, nós sabemos disso. Nós que estamos à frente dos grupos, os pacientes que estão lutando com isso diariamente, os familiares que estão acompanhando esse sofrimento, esses sim sabem do que se trata. O câncer, a dor que o câncer traz, o que é a fosfetanolamina para eles. Se aproximem desses pacientes, ouçam esses pacientes. 1, 2 não, vários. Existe uma coisinha chamada contraditório e ampla defesa. Não existe só a versão da USP, não existe só a versão do INCA, não existe só a versão da Anvisa. Existe a versão da parte mais interessada, os pacientes. Ouçam quem entende da fosfetanolamina sintética. Os pesquisadores que a criaram, a desenvolveram, a estudaram. 20 anos de estudo. E vocês querem ouvir o INCA? Vocês acham mesmo que o INCA sabe mais de fosfetanolamina do que quem estudou? Qualquer paciente oncológico envolvido na causa da fosfetanolamina sabe muito mais de fosfetanolamina do que o próprio INCA. Outra coisa, o Sr. Carlos Gil, diretor de pesquisas do INCA, recentemente deu uma entrevista dizendo que não investiria 100 mil reais na pesquisa da fosfetanolamina, que não acredita que a fosfetanolamina passe da primeira fase. Como é que os senhores querem ouvir uma pessoa que é parcial e que já antecipou a sua opinião sobre os testes e sobre o composto? Os senhores querem ouvir o Dr. Carlos Gil? Muito bem, não temos nada contra. Mas ele é parcial. Então que se ouça o outro lado. Chame também os pesquisadores para explicar o que é a fosfetanolamina. Chame os pacientes que melhoraram, que tiveram redução de tumor e até cura. O que não dá é para todos os dias nós temos que chorar 3, 4, 5 óbitos, porque os senhores não resolvem. Os senhores não foram eleitos para isso. Eu não sei quem foi que nomeou o presidente da Anvisa. Eu não sei quem nomeou o Dr. Carlos Gil. Sei, mas prefiro não citar. Eu não elegi Davi Wipe. Eu elegi Geraldo Alckmin. Senhor Geraldo Alckmin, o senhor está muito mal assessorado. Ou o senhor muda o seu secretário de saúde, ou o senhor não vai se eleger para nada mais. Porque nós estamos tratando aqui de vidas. Não de construção de viaduto, nem de prédio, nem de inauguração de casa, nem de bens materiais. Eu espero sinceramente que esses pacientes e esses familiares tenham uma resposta rápida. Enquanto isso, provavelmente, muitas pessoas vão continuar se matando com isso aqui. Ó. É aqui que os senhores deviam se meter. É aqui que os senhores deviam se meter. É aqui que os senhores deviam se meter. Sabe por quê? Porque nenhum paciente terminal está usando isso. Pessoas saudáveis estão se matando. E aqueles que estão morrendo e sabem onde está a cura, não estão tendo o seu direito de escolha respeitado. Mas aqui, como tem imposto, como tem dinheiro envolvido, como tem grandes empresas sendo beneficiadas, aqui vocês dizem que o direito de escolha do paciente é respeitado. Não subestimem nossa inteligência.
Não é o direito de escolha do paciente que está sendo respeitado. É o direito de lucro dessas grandes empresas. Lucro esse que a fosfoetanolamina não vai dar. Porque já foi dito pelos pesquisadores. A fosfoetanolamina só será distribuída e comercializada quando algum laboratório decente, que realmente pense na população, resolver fabricar e distribuir gratuitamente através do SUS. Coisa que nós sabemos que grandes empresas não querem. Não tem nenhum bobinho aqui não. Nós vamos lutar até o fim. E somos uma turma que não desiste. Sabe por quê? Porque nós lutamos pela vida. E ninguém desiste da vida. Fica o recado dado. E logo mais eu vou fazer a cobrança. Outra coisa. Estudem o Caelix. Antes de dizer que a fosfoetanolamina pode apresentar eventuais efeitos colaterais. Antes de dizer que a fosfoetanolamina é tóxica. Estudem. Vocês devem saber do que se trata, até porque a dose não é nada barata. Vocês devem saber que medicamento é esse. E não é só esse, não. Tem outros, liberados pela Anvisa, cujo composto, um dos compostos, é a fosfoetanolamina. Uma boa noite para os senhores, se conseguirem dormir. Porque eu, muitos pacientes e muitos familiares não estamos conseguindo há meses. E por causa dos senhores. Não vou desejar uma boa noite, porque os pacientes e seus familiares não estão tendo uma boa noite. Nenhum dos que estão envolvidos e lidando com pacientes e familiares todos os dias está tendo uma boa noite. Desejarei sim uma boa noite àquele que realmente demonstrar que se preocupa com os pacientes e que tiver peito, honra aos votos que receberam para fazer com que isso aconteça o mais rápido possível e mais mortes sejam evitadas. Saudade do Dr. Mário Covas. Tenho certeza que se vivo ele estivesse, isso já estaria resolvido. Até logo.